Prosseguindo nossa aula sobre o segundo ensaio do Robert Owen, no vídeo anterior a gente apresentou o relato de Owen sobre o início do seu experimento em Lanark, como que ele proibiu o trabalho infantil até os 10 anos de idade, começou a trabalhar com famílias no lugar de órfãos e, após concluir o relato inicial do seu experimento, o Owen ele volta ao assunto que ele já havia tratado no primeiro ensaio, que era insistir que a educação ela evita o crime. Aí o Owen ele fala que a sociedade da sua época, o sistema social da sua época, ele acaba treinando o indivíduo para o crime, né? Mas se esse sistema for modificado, o crime não será criado, o criminoso não será criado. Então ele está insistindo que a educação, uma boa educação, ela evita o crime. Owen ele faz uma indução ousada nesse momento. Segundo ele, o experimento que ele narrou sobre Lanark, né, ele mostra que essa questão de que a educação ela evita o crime, ela não é uma hipótese e teoria. Segundo Owen, os princípios podem ser com confiança declarados universais e aplicáveis a todos os tempos, pessoas e circunstâncias. Então ele está fazendo uma indução. Ele diz, eu consegui reduzir, né, ou quase eliminar o crime na comunidade, os trabalhadores de Lanark, e com isso eu mostrei que isso é possível de fazer, né, não somente lá, mas em qualquer momento, com quaisquer pessoas e qualquer circunstância. Então ele está generalizando o caso particular do experimento dele. Bem, a gente tem que considerar, de qualquer maneira, o tempo que ele realizou seu experimento e as pessoas com as quais ele lidou. Então, o Owen é usado no seu ensaio e isso talvez também tenha um propósito de fazer com que a pessoa que leia ela se sinta motivada, empolgada, que ela acredite que aquilo pode realmente ser aplicado de maneira ampla. Se ele for talvez um pouco mais modesto, o propósito panfletário dos seus ensaios ele não tenha efeito. Então o Owen talvez ele realmente precise fazer isso, mostrar que ele acredita que esse experimento ele pode ser feito em uma escala maior. Mas vamos pensar sobre o momento em que ele está escrevendo isso. Então, esses princípios, segundo Owen, aplicados à comunidade de New Lanark, inicialmente sob muitas das circunstâncias mais desanimadoras, mais perseveradas por 16 anos, efetuaram uma mudança completa no caráter geral da vila, contendo mais de 2.000 habitantes e na qual, além disso, havia um fluxo constante de recém-chegados. Então, o experimento que o Owen está relatando é um experimento de 16 anos. Então, de 1800 a 1815. Então, esse é o período no qual ele relata. Então, o Owen, ele anteriormente já havia falado que ele levou 2 anos para conseguir a aceitação dos trabalhadores. Ele mesmo sendo galês era tratado de maneira preconceituosa como se fosse o inglês, porque na verdade o Owen tinha trabalhado desde os 10 anos na Inglaterra, e ele estava vindo como se fosse um empresário inglês para a Escócia, que já teve vários problemas históricos de conflito com a Inglaterra. E aí, 16 anos de experimento, de experiência, estão sendo relatados no segundo ensaio. Então não é algo que o Owen estava começando a fazer, era algo que já tinha algum tempo e realmente tinha resultados. O Owen, apesar de empolgado com a possibilidade de aplicação do seu experimento de escala maior, ele reconhece que o experimento não é perfeito, diz ele. Mas como a promulgação de novos milagres não é para os tempos atuais, não se finge que em tais circunstâncias todos se tornem sábios e bons, ou eles estão livres de erros, mas pode ser realmente afirmado que eles agora constituem uma sociedade muito melhorada. Então o Owen está dizendo que mesmo que os seus princípios sejam aplicados, isso não quer dizer que todas as pessoas elas se tornarão boas, se tornarão sábias. Então ele está falando que em termos gerais, todos vão ser conduzidos por um caminho que vai evitar que eles se tornem criminosos, mas alguns vão ser, não tem jeito.
Então ele está falando que existem pessoas que não dá para corrigir. Mas de qualquer forma, ele ressalta que o seu experimento deu resultados, diz ele. Sobre Lanark, é claro, né? A embriaguez não é vista em suas ruas, e as crianças são ensinadas e treinadas na instituição para formar seu caráter sem qualquer castigo. A comunidade exibe a aparência geral de indústria, temperança, conforto, saúde e felicidade. Então ele está dizendo que ele conseguiu criar uma comunidade feliz, uma comunidade saudável, uma comunidade educada. E é interessante ele observar que ele diz que ele formou o caráter das crianças sem aplicar castigos. E aí Owen, claro, assim, ele escreveu seus ensaios e ele fala sobre essa questão de pegar esse experimento e aplicar de uma maneira mais ampla. Para que isso aconteça, ele precisa envolver políticos. E aí ele fala que ele quer que isso se torne uma política pública. Então, que não seja um experimento isolado, que isso seja parte de ações do Estado. Aí diz ele, o que resta então para impedir que esse sistema seja imediatamente adotado na prática nacional? Nada, com certeza, exceto uma destituição geral do conhecimento da prática, pois com os meios certos de prevenção de crimes, pode-se supor que os legisladores britânicos, assim que esses meios sejam evidentes, os reterão por mais tempo de seus colegas súditos. Então o Owen está dizendo assim que não tem motivo para que os legisladores, os parlamentares britânicos, não adotem o seu experimento como uma política pública, porque isso vai reduzir os crimes, vai prevenir que os crimes aconteçam. E isso é bom, né? Porque o crime ele causa problemas para as pessoas individualmente e ele causa problemas para o Estado, né? Ele causa custos para o Estado. Ou então diz que ele quer uma reforma democrática da educação. Diz ele, por algum tempo só pode haver uma reforma viável e, portanto, racional, que sem perigo pode ser tentada nesses reinos. Uma reforma na qual todos os homens e todas as partes possam participar, ou seja, uma reforma no treinamento e na administração dos pobres, ignorantes, não ensinados e não treinados, ou mal ensinados e mal treinados, entre toda a massa da população britânica. Então, Owen está querendo fazer uma reforma da educação, mas uma reforma que tenha a participação das pessoas. E aí Owen, ele nomeia o seu plano, diz ele. Esse plano é um sistema nacional, bem digerido e não exclusivo para a formação de caráter e melhoria geral das ordens inferiores. As ordens inferiores, as camadas mais pobres, mais baixas da população. E aí Owen declara seus objetivos. Diz ele, sobre a experiência de uma vida dedicada ao assunto, hesito em não dizer que os membros de qualquer comunidade podem gradualmente ser treinados a viver sem ociosidade, sem pobreza, sem crime e sem punição. Então é isso que ele quer. Ele quer fazer com que as pessoas possam viver sem ficarem largadas, sem ocupação. Então ele não quer pessoas desocupadas, não quer pessoas pobres, também não quer criminosos e também não quer que haja um sistema de punição, né, que não vai resolver o crime, né, porque o crime já aconteceu. Não quer dizer que não tenha que haver punição. O que o Owen está defendendo é que a punição não é a solução do problema. A punição, quando ela é aplicada, ela é mais uma vingança sobre alguma coisa que já aconteceu, que poderia ter sido evitada. Owen diz que acredita no papel social do emprego. Diz ele, né? Treine qualquer população racionalmente e eles serão racionais. Forneça empregos honestos e úteis para que eles são treinados. E esses empregos terão preferência sobre muitas ocupações desonestas ou prejudiciais. Então ele está dizendo assim, que se houver empregos bons, empregos com boas condições para os trabalhadores, eles não vão optar pelo crime. Aí Owen revela que acredita no interesse público do emprego. Diz ele, está além de qualquer cálculo.
o interesse de todo o governo em fornecer esse treinamento e esse emprego e fornecer ambos é facilmente praticável. Então, ele está dizendo que assim, interessa para o governo, para o Estado, ter uma política social de emprego, porque, de acordo com o seu raciocínio, né, essa política de emprego vai evitar, vai reduzir a criminalidade. Né, e isso vai reduzir o custo do Estado para combater a criminalidade e as suas consequências. Owen diz que quer políticas inclusivas. Segundo ele, o Plano Nacional para a Formação de Caráter deve incluir todas as melhorias modernas da educação, sem levar em conta o sistema de qualquer indivíduo, e não deve excluir o filho de nenhum sujeito no império. Quando ele fala isso, então ele está incluindo todos os povos colonizados pelo Império Britânico. Então não é uma educação somente para os nascidos, né, no Reino Unido, né, nem pelos bem-nascidos. Então ele fala que não deve excluir nenhum sujeito no Império. Então ele está falando aqui, né, estamos no século XIX, no início, na primeira metade do século XIX, quando ele está escrevendo o seu ensaio, e a Inglaterra já é um império ultramarino, e ele está aqui incluindo também os colonizados. Owen antecipa uma possível desculpa do parlamento. Então Owen não está imaginando que a sua proposta vai ser aceita imediatamente. Ele está já prevendo uma resistência, uma rejeição pelo parlamento britânico. E aí ele diz: pode-se dizer, no entanto, que os ministros e o parlamento têm muitos outros assuntos importantes em discussão. E isso é evidentemente verdade. Mas eles não terão sempre grandes preocupações nacionais para atrair sua atenção. Então aqui ele fala que os parlamentares podem falar: não, mas há outros assuntos que demandam mais atenção nesse momento. Mas ele fala que sempre vai ter algum assunto importante para tratar. Não vai haver um tempo livre disponível em que eles possam se dedicar somente a isso. E aí Owen adverte sobre a não adoção do seu plano. Então aí Owen passa para a estratégia de falar: o que vai acontecer se vocês não adotarem meu plano? Vai ser pior. Diz ele: e um ato de importância vital para o bem-estar de todos deve ser adiado por mais tempo? Passará mais um ano em que o crime será forçado à criança, que daqui a 10, 20 ou 30 anos sofrerá a morte por ter sido a ela ensinado esse crime? Então aqui o Owen está falando: o crime, ele vai ser, se vocês não adotarem a minha proposta, então as crianças vão ser treinadas para serem criminosas. E aí depois no futuro, o que vai acontecer com elas? Elas vão morrer como punição por esse crime. Então vocês já estão condenando elas a partir de agora. E aí o Owen, ele promete detalhar o seu plano, porque na verdade ele apresentou princípios básicos no primeiro ensaio, ele fez um relato do seu experimento em Lanark, mas para isso se tornar uma política pública é preciso um plano detalhado. E aí ele anuncia esse detalhamento. Ele fala: no próximo ensaio, que é o terceiro ensaio, serão apresentados os planos em andamento em New Lanark para maior conforto e melhoria de seus habitantes, e um sistema prático e geral a ser descrito, pelo qual as mesmas vantagens possam ser gradualmente introduzidas entre os pobres e as classes trabalhadoras em todo o Reino Unido. Então, esse foi o segundo ensaio do Robert Owen. Com esse vídeo a gente conclui o segundo ensaio. Nessa apresentação, nós utilizamos uma referência aqui do professor Edgar Salvador de Deca, O Nascimento das Fábricas, e o texto que nós estamos utilizando aqui nas aulas do Robert Owen, ele vem da tradução do livro Uma Nova Visão da Sociedade, que é a coletânea dos seus ensaios. Essa tradução está disponível, no site Clube de Autores, em formato impresso e digital. Então, você pode adquirir essa tradução, que já está na segunda edição, revista e corrigida. Ela também está disponível na Amazon. Obrigado pela sua audiência. Por favor, continue assistindo os vídeos aqui. Esse curso continua, temos a aula do terceiro ensaio e depois a aula do quarto ensaio.